como eu estava falando sobre aquela escola que veio se chamar O Senhor é a Minha Bandeira, foi uma escola bem sucedida, a convite de um líder tribal, e nós realmente nos inserimos junto àquela população. E contamos até com a participação de uma missionária americana que ia uma vez por semana lá para contar histórias bíblicas para as crianças com muito sucesso, né? E depois com a filha de um pastor que foi um milagre. Essa moça, ela sofria de epilepsia, mas ela era uma professora de mão cheia, porque ela falava uns 3 ou 4 dialetos e ela controlava a turma e ela se saía bem, e nós fomos muito felizes de acolher aquela moça. Foi um sucesso, graças a Deus. Agora, enquanto nós estávamos cuidando disso, outros líderes tribais estavam de olho em nós e vendo o que estava acontecendo também no instituto, na cidade. Aí nós recebemos numa tarde a visita de um líder regional, entendeu? Lá. E ele veio acompanhado e daquele jeito bastante que não dá para descrever agora, mas muito interessante. Nós os recebemos, ele pleiteou uma ajuda missionária evangelística na sua região, que é chamada de Huaca, é outra província, né? A 35 quilômetros mais distante. E de forma que, combinado, isso foi no meio de semana, no domingo de manhã nós já estávamos lá e começamos o trabalho evangelístico, né? E então, e não demorou muito, eles já pleitearam uma escola lá para as crianças, né? Foi a escola que foi criada, e até o pastor Neto aqui da Peniel fez a doação dos uniformes, e em grande estilo, ficou uma coisa muito linda. E essa escola se chamou Bom Pastor, que com sucesso lá no Vale de Cuna. E para a glória de Deus, ali então é onde nasceu a igreja que nós temos lá, entendeu? Outro assunto. Essa igreja que o pastor Antônio Coelho está falando é uma igreja, né, nativa, né? E o pastor foi preparado pelo pastor Antônio Coelho, que é o Malte, né? Que é o nosso pastor lá, e a Igreja Batista Peniel tem apoiado, né, essa igreja, né? Exatamente. Sustentado essa igreja mensalmente. Então é um prazer, uma alegria, né? A gente está hoje aqui falando de Papua Nova Guiné. E a gente vê um campo aberto, né, para a pregação do Evangelho, onde a igreja brasileira precisa investir. Com certeza. É um local onde os corações estão abertos, a cultura está aberta, e tem muitos desafios que também a gente pode dizer que são oportunidades, né, para pregar o Evangelho. Então, que Deus abençoe a vida de vocês. São 3 anos que vocês ficaram ali, né? E que Deus renove as forças de vocês, porque fizeram muita coisa. Né? Deus abriu a porta, assim, escancarou, e vocês, com certeza, né, não olharam os desafios. Foram 40 anos de intercessão, de oração. Nós chegamos lá para assistir assim, a eclosão de um avivamento. Literalmente nós vimos isso lá. Glória a Deus que a gente podemos participar, né? Nós acompanhamos o pastor, né, a missionária orando, eles sempre passavam relatório, mandavam foto, e várias vezes, né, eu vi o senhor atravessando o rio. Teve uma foto que tinha uns nativos, né, a própria população carregando ele para atravessar o rio. Então, às vezes a gente fica, né, choveu um pouquinho, aqueles crentes não querem nem na igreja. Né? E o senhor não olhou idade, não olhou nada. De forma alguma. Né? Atravessou o rio, caminhou, não tinha nem carro. Ainda hoje. Entrou lá no meio das tribos e fez uma grande obra, e deixou lá seminário, deixou escola, igreja, e isso tudo, irmãos, em 3 anos. Em 3 anos. Então vocês foram assim, deixaram um legado. Com certeza. Papua Nova Guiné. Com certeza. Né? Graças a Deus pela vida de vocês. E eu gostaria de fazer ainda algumas perguntas. Igreja brasileira, irmãos, nós precisamos nos preparar. Papua Nova Guiné está chamando a igreja brasileira para investir e para enviar missionários. Então, se você tem um chamado missionário para Papua Nova Guiné, você precisa se preparar. E diante disso, eu gostaria de perguntar ao senhor,
o que o missionário brasileiro precisa se preparar? O que o senhor sente assim, percebeu lá, vivendo com o povo, conhecendo a cultura? O que o missionário brasileiro precisa estar se preparando para conviver, né, e viver nesse contexto que é tão diferente do Brasil? O primeiro passo é que aqui, ainda no Brasil, o candidato deve se preparar na área de idiomas, né? Falar o inglês, porque para essa região de lá ele vai ter que navegar falando inglês, né? No primeiro contato. Depois, se ele puder aprender um dialeto de lá, ou dois, será muito bom. Mas isso é um básico. E na parte da educação, aquilo que nós chamamos aqui de Senai, né? Que é profissões, é muito importante, porque no próprio Instituto nós desenvolvemos isso, no Instituto, né? E eu me lembro do interesse deles aprender carpintaria, que é uma coisa bem comum, não é? E eu vi um rapaz que estudou carpintaria conosco, depois ele deu testemunho que tinha conseguido um emprego na cidade como carpinteiro, entendeu? Que coisa. Ela deu aula de corte e costura e encontrou senhoras dando testemunho que estavam trabalhando já na feira, vendendo as coisas que ela tinha ensinado. Contribuiu bastante, né? Eu lembro das fotos que você mandava das mulheres costurando, da receita. Ela até me deu receita, eu só não fiz ainda. Bolo de abóbora. Então, até coisas que ela não sabia, a missionária, ela investiu em aprender para poder abençoar o povo, né? O povo se desenvolver e juntamente com a pregação da palavra, que é mais importante, né? Eu gostaria de frisar aqui que eles nunca deixaram de pregar o Evangelho. Eles fizeram a parte social, ajudando o povo a sobreviver, né? Mas sempre focado na palavra, levando a palavra, e através desse relacionamento, né? Delas verem o amor de vocês, a dedicação e ensinar coisas novas para eles poderem ter uma vida melhor, né? Condição financeira melhor. Né? O Evangelho, onde chega, ele transforma tudo, né? Espiritual, emocional, social. Por isso a importância de nós estarmos pregando o Evangelho. E você que tem um chamado missionário, olha a importância de você estar se preparando. Não é só fazer o curso bíblico. Você precisa fazer o curso bíblico, você precisa também fazer uma formação técnica, né, pastor? Para poder chegar lá e contribuir e ajudar o povo a se desenvolver. Então, você que tem um chamado, precisa se preparar. Agora, outra pergunta que eu gostaria de fazer ao senhor é como que o missionário brasileiro lá em Papua pode ajudar as igrejas locais? Porque teve um momento que o senhor citou, né, que na cidade, né, na parte, vamos dizer, urbana, há muitas igrejas, como aqui no Brasil, Batista, Assembleia de Deus e tantas outras. Eu gostaria de perguntar ao senhor como que o missionário brasileiro pode ajudar as igrejas locais lá a crescer e se multiplicar. Então, nós tivemos este senhor que era um homem de negócio, que nos deu respaldo, até em questões de leis do país, para a abertura do Instituto. Ele aproveitou e nos encarregou de uma congregação que ele tinha num lugar chamado Tuma, né? E eu não podia dizer não e achei até muito bom, mas a nossa ajuda, aquela igreja, era só no domingo. Então a gente ia cedo, no horário aqui, da primeira reunião aqui, porque eles se reúnem até de 9 ao meio-dia, é um culto grande, né? E tal. E nós tínhamos que tomar o ônibus, descer num lugar chamado Kindergarten e andar mais de meia hora para atravessar aquele rio, que você viu a foto, e de cá a gente já escutava os irmãos louvando lá, né? E tal, chegavam e já estavam em culto, aí era a hora da palavra, né? A hora da palavra. E então nós, todos os domingos, íamos ali para aquela ministração, né? E então ele em 5, 10 minutos ele já estava nas casas deles. E nós tínhamos às vezes muito mais de uma hora para tentar andar aquele pedaço de chão e depois pegar o ônibus e assim de passageiro. Então 2 horas da tarde é que a gente estava chegando em casa em Monte Raro, né? Então foi um esforço que valeu, porque a igreja desenvolveu, entendeu, bastante, e esse líder mesmo, esse
homem de negócio, ficou muito satisfeito com essa nossa parceria antes da gente começar naquela igreja que nós mencionamos, né? Então foi outra coisa. E estando lá, é natural que a gente receba convites, não é? Num domingo numa igreja ou em outro e tal, para ajudar certos ministérios, porque eles têm muitas limitações, né? São abençoados porque são homens consagrados, mas a gente começa a contar histórias da nossa vivência aqui no Brasil, porque, aliás, missionários, a gente não é missionário quando chega não, lá. A gente é missionário aqui, devemos ser missionários desde aqui, junto à igreja onde nós laboramos, né? E tal. Então lá é um desdobramento, é uma continuação. E é sempre muito proveitoso. É o que dizem, né, pastor? Quem é bênção perto, é bênção longe. Com certeza. Se não trabalha aqui, não dá fruto aqui, não se envolve com a obra de Deus, não busca crescer, né? Se aperfeiçoar no Evangelho, conhecer mais. Não é lá que vai acontecer, né? Então a gente tem que ser bênção aqui, né? Se estruturar na palavra, conhecer a palavra. Aqui, na minha experiência, eu era crente novo e o pastor da minha igreja em Belo Horizonte disse: irmão Coelho, você vai tomar conta do trabalho aqui nesse bairro, e esteve lá comigo num culto de uma tarde em 69. Só aquele culto, e me entregou um pequeno salão lá. Eu trabalhei, olha, durante o meu curso de bacharel, eu trabalhei 4 anos naquele bairro. E Deus me deu a graça de ver 60 membros batizados, adultos, né? Fora congregados e crianças. 60 membros. E, quer dizer, aquilo nasceu por obra e graça do Espírito Santo. Eu, sem muita experiência, mas entendeu? Foi um grande trabalho. Eu não posso esquecer, está lá a igreja lá hoje. Está vivo e frutificando, né? Muito, muito, né? Então o missionário já é missionário desde aqui. E lá é uma continuação. Então, e a questão da adaptação, né, de cultura? Por exemplo, o missionário brasileiro, aí ele quer sair daqui